Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Meu nome é pastor Divino Abel, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, em Vicente Pires. E hoje nós estamos aqui para mais um estudo, uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2020, a carta aos Efésios. Nós já estamos avançando, né? Já estamos na lição de número 7 e nós gostaríamos nesse momento, né, de estarmos orando como sempre fazemos, né? Tudo que nós devemos fazer, nós devemos, em primeiro lugar, orar, né? E a oração é sempre uma oração de agradecimento, de gratidão ao Senhor por todos os benefícios, né, que Ele tem nos feito, pela bondade, fidelidade, misericórdia, né, e o amor do Senhor para conosco, para com a nossa família. Vamos orar nesse momento? Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer. Senhor, nós somos gratos a ti, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que estende as tuas mãos poderosas, tuas mãos benditas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Pai, sobre a tua igreja. Senhor, nós oramos neste momento e queremos manifestar, meu Deus, como nós somos gratos a ti, Pai. Nós somos gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, nós vamos estar dando início, né, nesse dia, a mais uma lição, né? É a lição de hoje, Carta aos Efésios, a lição de número 7, segundo trimestre do ano de 2020, né? Tem por tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esse é o tema da lição de hoje, né? Vamos estar falando sobre o ministério da reconciliação, né? Cristo, ele nos reconciliou com Deus, com o Pai. A revista, né, desse trimestre tem por o título, né, do trimestre: a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus. E essa igreja, ela é selada, né, pelo Espírito Santo da promessa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com o texto áureo, né, o texto áureo desta lição. Ele traz, né, um texto de Efésios, capítulo de número 2, nós temos estudado nas últimas lições, o versículo de número 14, né, o texto de ouro. Ele diz: porque ele, né, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos ele fez um, né? Os povos seriam os judeus e gentios, né? Ele fez um povo só, e derribando a parede de separação que estava no meio, né? Então Cristo derribou esta parede de separação, esse muro, né, que separava os dois povos, fazendo um povo só, um povo único, o povo de Deus, a igreja. Amém? A verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, lá no Gólgota, né, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Amém, queridos? Então, a palavra vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando, né, consigo mesmo a humanidade, né? Foi Deus que estendeu as mãos, né, para nos reconciliar com Ele próprio através do seu Filho Jesus Cristo. A leitura bíblica, nós vamos estar fazendo a leitura, né? Apenas alguns versículos, Efésios 2, versículos de número 14 até o versículo de número 19.
né? Vai dizer o texto bíblico, né? Porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e fazendo o que? A paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, gentios que estáveis longe, e também aos judeus que estavam perto. Porque por ele, em Jesus, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos céus e da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? O objetivo geral desta lição de número 7, né? Qual é o objetivo geral? Conscientizar que por meio do sacrifício substitutivo, vicário, né? Cristo Jesus, o ungido, o Messias de Deus, ele desfez a inimizade. E entre dois povos, ele criou a igreja do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus pelo ministério da reconciliação, né? Jesus nos reconciliou com Deus, né? Nós somos reconciliados com Deus, amém? A introdução, né? A introdução dessa lição. Essa lição vai tratar muito desse tema, né? Reconciliação. Também vai falar de paz, né? Nós antes éramos inimigos de Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus, né? Mas na cruz nós somos reconciliados com o Pai, né? E também existia uma inimizade também entre os dois povos, né? Entre judeus e gentios, né? Também na cruz Jesus vai desfazer essa inimizade, né? Ou seja, Jesus desfaz ali na cruz do Calvário, no madeiro, através ali do seu sangue, ele vai desfazer a inimizade que existia entre Deus e os homens, e também vai anular, né, essa inimizade também que existia entre os homens, no sentido dos dois povos, judeus, né, e os demais povos, os gentios, né? Então, na cruz de Cristo, e através do seu sangue, né, seu sangue ali imaculado, o seu sangue do inocente, né? E ali Jesus faz a reconciliação. Tanto é, queridos, que a cruz ela vai apontar para os céus, né? Ou seja, reconciliação com Deus. E a cruz também, né? Ela vai apontar também para os lados, né? De forma horizontal, ou seja, a reconciliação também entre os homens. Então a cruz traz reconciliação com o Pai, com Deus, com os céus, e traz reconciliação também entre os homens. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estar dando continuidade aqui na introdução. A introdução no capítulo 2, é o capítulo que nós estamos estudando, né? Da carta aos Efésios, o apóstolo destaca o universal propósito da igreja. A igreja vai abranger, né? Ela é abrangente, né? Para todos os povos, sejam judeus, sejam gentios, né? Então a igreja ela é composta por todos, né? Sem acepção de pessoas. E esse propósito ele é assegurado pelas grandes bênçãos da redenção, né? Para os dois povos, cujo centro está em Cristo. A centralidade, né, da salvação está em Cristo Jesus. A centralidade da história da humanidade está em Cristo Jesus. Então, tudo vai convergir, né, vão ser convergentes, né, para Jesus. Jesus ele é
a centralidade de todas as coisas, quer dizer, o centro, né, está em Cristo Jesus, né? E cuja analogia é sua ressurreição e sua vida triunfante. Esse propósito também ele é evidenciado pela reconciliação dos dois povos, né? Como nós já falamos, né? Sejam judeus e gentios, né? E esses povos, como igreja, né? Vai crescendo para ser o quê? Um edifício, né? Há uma construção, né? Há um santuário santo ao Senhor, um templo, né? Verdadeiro templo. Não um templo, né, construído por mãos humanas, né, mas um templo, né, construído pelo próprio Deus, né? E nesse templo a pedra, né, principal, a pedra angular, a pedra de sustentação, né, é o próprio Jesus, pedra de esquina, né, onde está ali edificado esse edifício. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos continuar aqui, avançando mais um pouquinho. Ainda na introdução, né, ainda na parte introdutória desta lição, na cruz de Cristo, a justiça de Deus ela foi plenamente satisfeita. Queridos, quando o homem peca, quando o homem cai ali no Éden, né, quando há a queda ali do primeiro casal, né, Adão, Eva, ali a santidade de Deus, né, na verdade é ofendida, há uma ofensa do homem pela sua desobediência com relação à santidade e autoridade de Deus. Então, isso, querido, esse pecado, o pecado, né, ele necessitava, sabe, ser ali justificado, né? Então, haveria a necessidade ali, e Deus, na verdade, ele vai prover, né? Ele é o provedor, né? Para que a sua justiça seja satisfeita, né? E a justiça, né? Ela vai ser ali satisfeita em Cristo, né? Cristo, na verdade, é o inocente, mas como inocente ali, ele é sacrificado, derrama o seu sangue pelos culpados, né? Pela humanidade caída, né? A humanidade pecadora, né? Mas na cruz do Calvário, a justiça de Deus é plenamente satisfeita, né? Existia ali o pecado, né? E o pecado necessitava ali de ser sentenciado, né? E Cristo, queridos, ele leva ali no madeiro, naquela cruz, né? Todas as nossas culpas, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, né? São colocados ali nos ombros, sobre Cristo, sobre Jesus, o inocente, o unigênito de Deus, né? O Cordeiro de Deus. E Jesus ali pendurado naquele madeiro, né? Ele se torna maldição por nós, porque na Escritura Sagrada vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então Jesus se torna maldição, se torna maldito ali, e toda a justiça de Deus ali vem sobre ele ali, sabe? Ali sobre os nossos pecados que estavam em Cristo, né? E Cristo ali, amados, ele paga totalmente a dívida, né? Ele, na verdade, quita por completo aquela dívida que era contra mim, contra você, contra nós. Amém? Na vida e na morte de Jesus, também a vida de Jesus, também não apenas a morte, mas a vida de Jesus trouxe bênçãos para toda a humanidade, né? Além da morte, do sacrifício de Cristo ali na cruz, a sua vida, né? Ela é bênção e traz bênção e trouxe bênção para toda a humanidade. Porque Jesus, queridos, ele vem e cumpre, né, toda a lei de Deus. Aleluias, né? Na morte, na vida e na morte de Jesus, a lei foi cabalmente cumprida, né? A Escritura vai dizer que o fim da lei é Cristo, né? E vai dizer também que Cristo, ele falou, eu não vim para
para revogar a lei, eu vim para cumpri-la, né? E ele cumpre, somente ele cumpriu a lei na íntegra, nenhum outro homem, né, conseguiu, mas Jesus, ele cumpriu em nosso lugar, ele cumpriu a lei de Deus. Cabalmente cumprida, nós que cremos no Filho de Deus, morremos com Cristo para o pecado, ressuscitamos com ele para uma nova vida, né? Morremos, somos sepultados de forma simbólica, morremos para o mundo, morremos para o pecado, né? Morremos para as coisas, né, que desagradam a Deus, né? Mas somos ressuscitados para Cristo. Isso é muito bem simbolizado no batismo nas águas, né? Que representa, simboliza o sepultamento, somos sepultados ali quando nós somos a imersão nas águas, né? Então ele está representando um sepultamento, mas nós ressuscitamos, queridos, e nós ressuscitamos, né, para Deus, para a glória de Deus, quando somos ali, sabe, batizados nas águas e levantamos, é um símbolo que nós estamos também ressuscitando ali para uma vida, né, com Cristo, uma vida com Deus, né, andando com Jesus, né, caminhando com Jesus. Amém, queridos? É muita bênção, né? Ressuscitados com ele para uma nova vida, né? Porque a vida velha, a vida do velho homem, né, deve ficar para trás, né? Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Devemos viver em novidade de vida, né? Então, as coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Amém? Em Cristo Jesus temos nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que estávamos perdidos, nós fomos achados, né? Nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Queridos, e quando Jesus conta-lhe aquela parábola, né, do filho pródigo, o pai está guardando aquele filho que um dia, né, virou as costas para a família, virou as costas para o seu pai, né, e saiu ali para tentar viver uma vida solo, né, de acordo com com seus conceitos. E ali, queridos, acontecem várias situações na vida dele, né, e ele retorna para a casa do pai arrependido, né, e ali o pai está de braços abertos, né, para receber aquele filho arrependido. E ele vai dizer assim: meu filho, ele estava morto, né, mas ele ressuscitou, está vivo. Ele estava perdido e foi achado, né, queridos? Então, da mesma forma também, né, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, né, mas fomos, olha, recuperados, resgatados por Deus, né? Estávamos também perdidos, né? Mas o Senhor nos achou, Ele nos buscou, né? E Ele fez tudo novo nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui mais um pouquinho, né? Os tópicos da lição, algumas coisas nós já falamos, mas não custa nada repetir, né? Para frisar, para memorizar, né? E é bom a gente, às vezes, falar mais de uma vez, né? E a nossa lição, queridos, ela tem 3 tópicos, né? O nosso comentarista, né? Ele vai estar propondo, dividindo a lição em 3 tópicos, né? E esses tópicos, eles são subdivididos, né? Por alguns outros subtópicos, né? E o tópico número 1, ele traz a seguinte mensagem, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens, né? Foi o que nós falamos, né? Existiam os 2 povos, né, que eram separados, né? Existia, na verdade, por parte dos judeus, um exclusivismo religioso, né? Quando o Senhor chama essa nação, né, o Senhor entrega a eles ali, queridos, os oráculos sagrados, né? A lei, né? Os profetas. Não era para que Israel se vangloriasse, né? Mas que Israel fosse uma nação sacerdotal, né? Para que Israel, né, pregasse, levasse as boas novas, né,
de um Deus misericordioso para as outras nações. Mas não foi isso que aconteceu. Israel, né, vai falhar nesta missão de levar, né, as verdades do Deus eterno às demais nações, né? E depois nós vamos ver que o Israel, os judeus, eles vão se colocar em uma posição, né, de soberba, de arrogância com relação às outras nações, com relação aos gentios, né? Então eles se colocam de tal forma em uma posição, né, que eles recusam muitas vezes, né, até a conversar, a falar com outros povos, né? E ali na época de Jesus, os rabinos, né, eles se recusavam, né, a ensinar a lei para aqueles que não fossem judeus. Então tinha todo um exclusivismo, né? Mas Cristo veio para quebrar, né, desfazer esse paradigma, né? Jesus veio, né, para romper, né, com as barreiras, com as muralhas que haviam se levantado entre esses dois grupos, né, esses dois povos, né? E Jesus veio trazer a reconciliação na cruz de Cristo, a reconciliação, né, na sua carne ali, que foi cravada naquele madeiro, né, ocorreu ali, queridos, a reconciliação, amém? Então, Cristo desfez a inimizade entre os homens, a parede de separação entre os homens, inclusive ali no templo, né, no templo ali em Jerusalém, o templo de Salomão, ou o templo de Herodes. Aquele templo existia uma divisão ali entre o santuário e o átrio dos gentios, né? Então ali tinha um muro, né? Um muro, né? 1,5 m, né? Ali que separava. Então os gentios, eles não tinham acesso, né, ali ao santuário, eles tinham que ficar nesse átrio chamado átrio dos gentios, né? E isso era uma coisa ali, assim, de tal forma, né? Os judeus levavam tão a sério essa questão que Paulo, né, certa vez ali, vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21, né? Paulo vai estar com outras pessoas que não eram judeus, né? E alguns homens vão achar que Paulo estava levando aqueles gregos, né, para entrar no átrio, para sair do átrio dos gentios e entrar no santuário. Ali vira uma celeuma muito grande, uma confusão muito grande. Paulo quase que é morto ali por aquele tumulto, né? Porque eles não queriam, né, não aceitavam em hipótese alguma que um estrangeiro, né, que um grego, que um gentio, né, ultrapassasse essa barreira, esse muro, né, e entrasse ali no santuário, para vocês entenderem, né, o grau, né, de exclusivismo, né, que imperava ali no meio, né, do judaísmo, né? Mas Cristo veio para fazer a diferença, né? E ele fez ali, quando ele se entrega, né, ali na cruz, né, como um cordeiro, né, como ovelha muda, ele sabe o sacrifício de Jesus, queridos. Ele é poderoso para desfazer, né, toda esse separatismo, né, e criar um novo homem, né, um homem ali, queridos, transformado pelo poder, né, do sangue de Jesus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Então, a parede da separação entre os dois povos, né, entre os dois homens, no sentido, né, de judeus e gentios, né? A derrubada da parede da separação. Existia esse muro, né? O muro físico e também o muro espiritual, né? Mas Jesus veio para desfazer tudo isso. O conceito da lei dos mandamentos. Então tinha a lei, queridos, a lei era boa, sim, boa porque foi dada por Deus, a lei era de Deus, foi Deus que deu a lei, né, através de Moisés, né? Mas a interpretação dessa lei, né, não era interpretada na essência, da forma, né, que o Senhor, ao dá-la, né, deveria ser obedecida. Mas criaram-se regras humanas, né, e muita tradição ali dos
dos sacerdotes, né, dos fariseus, né? Então, queridos, quando você vai ali no Talmud, né, que é um livro ali judaico, né, você vai encontrar ali em torno de 613 regras, né? Ou seja, eram regras, mandamentos, e muitas vezes regras apenas humanas, né? Não era aquilo que estava no coração de Deus, né? Quando Deus entregou os mandamentos, né? Não são apenas os 10, mas quando a gente pega as Escrituras Sagradas, ali no Antigo Testamento, está espalhado por todo o Antigo Testamento os vários mandamentos, né? Não apenas o Decálogo. E nós vamos ver, queridos, que muitas interpretações e regras foram colocadas, né, por interesses humanos, né? Ou seja, a tradição humana. E isso desagradou a Deus, né? Porque muitas vezes se falava em nome de Deus, mas na verdade eram interesses humanos, né? E Jesus vem e questiona tudo isso, né? Jesus vem, né, e cria realmente até uma oposição muito grande ali contra ele, ali no meio dos religiosos daquela época. A gente tem falado muito disso, né? Os principais, os primeiros, que mais perseguiam Jesus, né, não eram os pecadores, os publicanos, não eram as meretrizes, não eram as prostitutas, não, esses ouviam a palavra de Deus e muitos se converteram ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Mas quem criava mais problemas, criadores de problema, eram os religiosos da época, né? Que tinham seus interesses e não queriam que seus interesses, né, fossem ali de alguma forma seus interesses sendo ofendidos, né, seus interesses, né, sendo de alguma forma, né, sendo atacados, né? E eles queriam matar Jesus por inveja, né? A Bíblia vai dizer isso claramente, que era por inveja, né? Então, queridos, Jesus veio para mudar tudo isso, e realmente ele mudou, né? Porque a situação dos gentios era uma situação de desesperança, né? Era uma situação que não tinha em quem esperar, em quem aguardar, né? Mas em Jesus, todos os povos, né, sejam judeus, sejam gentios, têm a esperança, né, eterna no Filho de Deus. O conceito da lei dos mandamentos, né? Então, foi o que nós falamos, era ali a circuncisão, era a lua nova, eram os dias sagrados, né? Eram as festas sagradas, né? Então, a lei, queridos, essa lei, ela tinha alguns aspectos, né? Ela era tripartida. A lei era uma lei que era lei moral, essa lei também era uma lei cerimonial e também era uma lei civil, né? Então, os aspectos civis, né? E também os aspectos também cerimoniais, né? Eles em Cristo Jesus, eles foram ali, sabe, todos ali foram quando Jesus vem, né, ele cumpre toda a lei, mas o aspecto moral, né, de conduta, né, de atitude, ela permanece também para a nova aliança também. Então, no Novo Testamento, a lei moral, né, a conduta, né, ela é importante e ela também faz parte, não para a salvação, né, a salvação é pelo sacrifício, é mediante a fé em Cristo Jesus, mas os aspectos morais, eles devem ser observados, né, são os princípios judaico-cristãos, amém, queridos? Então, a revogação da lei dos mandamentos, né? Jesus, na verdade, ele cumpriu toda a lei, né? E ele cumpriu na essência, né? Naquilo que, como Deus tinha colocado ali por Moisés, né? E Jesus vem, e ao cumprir essa lei, né? Essa lei, ela deixa, sabe, da necessidade dos crentes da nova aliança, né? Ter que cumprir toda a lei, porque Cristo já cumpriu por nós, né? E o fim da lei, como nós já dissemos nessa aula, o fim da lei é Cristo, né?
Então, ele cumpriu. Então, nós estamos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então, vamos aqui mais um pouquinho. O segundo tópico, né? O segundo tópico, tópico de número 2, ele vai trazer aqui a seguinte mensagem, né? Pela paz, Cristo fez um novo homem, né? O conceito bíblico de paz, né? Na verdade, paz nas Escrituras Sagradas, né? Quando nós vamos entender no Novo Testamento, a paz não é apenas um estado de espírito ou um sentimento, né? A paz é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa bendita de Jesus, né? Ele é a nossa paz, ele é a própria paz, né? E diz: a minha paz eu vos deixo, né? A minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Amém, queridos? Então, o conceito é o próprio Cristo, né? O próprio Jesus em nossas vidas, né? Cristo é o motivo da nossa paz, sim, né? Temos paz com Deus em Cristo Jesus, amém? Então, Jesus, ele nos trouxe a reconciliação, ele nos reconcilia com o Pai, né? Ele é o motivo da nossa paz. A nossa paz, queridos, ela não advém das circunstâncias exteriores, né? Das situações que vivemos, mas a paz, né, de Cristo, ela está no nosso coração, independente das condições e das situações externas. A nova humanidade formada pela paz, ou seja, a igreja, né? A igreja ela é formada por judeus e gentios, né? Todos aqueles, né, que aceitam, né, o plano de salvação nas suas vidas, aceita Cristo, né, como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, né? Então é uma nova humanidade, né, formada pela paz, pela cruz de Cristo, na cruz de Cristo, né? Nasce ali, sabe, com a derrubada do muro, né, que separava esses dois povos, né? Nós sabemos que ali, né, há esta união, né? Não há mais acepção de pessoas, amém? E assim, o tópico número 2, a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e paz uns com os outros, amém? Glória a Deus. Vamos aqui já para o tópico de número 3, vai trazer pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, né? Um corpo, na verdade, queridos, ali a igreja, o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça, né? E a igreja é o corpo de Cristo, né? Cristo se fez maldição por nós já falamos no início dessa aula, né? Ali no madeiro, na cruz, né? Era um lugar de escândalo, né? De vitupério, era um lugar, sabe assim, de humilhação. E Jesus ali, queridos, foi humilhado ali, sabe? Ele se tornou maldição em nosso lugar, né? Porque na cruz ali era para os malfeitores, né? Jesus, inocente, sem pecado algum, foi sacrificado, foi imolado, né? Como um cordeiro ali no nosso lugar. Reconciliados pela cruz de Cristo, né? O ministério da reconciliação, né? Nós fomos reconciliados com Deus, né? Pelo sacrifício de Jesus. Deus, ele providenciou um cordeiro para si. Vamos lembrar lá de Abraão, né? Quando Abraão é levado ali, o Senhor, né? Fala para Abraão ali sacrificar o seu filho Isaac, né? E Isaac já era um garoto, né? Um rapazinho ali com seu pai. Eles caminham durante 3 dias, chega no local ali onde deveria se fazer ali o sacrifício, o holocausto. Isaac vai perguntar para Abraão, pai, eu vejo o cutelo, né? Eu vejo também a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão profeticamente vai falar, filho, o Senhor
proverá um cordeiro para si. Amém, queridos? E Jesus foi esse cordeiro, né, que Deus ali providenciou para si. Reconciliados na cruz em um corpo, né, um único corpo, que é a igreja. Amém, queridos? Então, acho que nós já falamos bastante a esse respeito. E a síntese do tópico 3 vai falar: o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. E quando falamos de igreja, nós não estamos falando aqui de denominação, nós não estamos falando aqui de religião, não. A igreja, ela é composta por todos aqueles, sabe, que passaram pelo novo nascimento, pela regeneração, foram justificados, né, em Cristo Jesus, não pelos méritos próprios, não por merecimento, mas pela fé, pela graça do Senhor, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Então é bom sempre a gente estar frisando, né, que muitas vezes os locais estão cheios, né, de pessoas, né, mas muitas vezes pessoas que estão vazias, né, pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, né? E o que realmente vai valer a pena, queridos, é nós termos uma vida transformada pelo Evangelho, né? Uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós temos comunhão verdadeira com o Senhor, temos intimidade com o Senhor, né? Então, termos estarmos inseridos, né, na família de Deus, estarmos enxertados na videira verdadeira, né? Então, muitas vezes, muitos estão em vários lugares, né? E ali, às vezes, tem suas carteiras de membros, né? Mas muitas vezes estão perdidos, né? Ainda não encontraram, sabe, com Cristo, não tiveram um encontro pessoal com o Filho de Deus para ter sua vida transformada. Amém? Vamos aqui. Conclusão, já estamos indo para a conclusão, né? Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, ele derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais, que é o que nós falamos, né? Que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, na cruz, ele desfez a inimizade. Ele criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. E uma mensagem final, já estaremos encerrando, né? Agradecidos a Deus pela sua vida, né? Por você estar conosco, aprendendo juntos, né, queridos? Um pouquinho mais da palavra de Deus, que sempre a gente tem muita humildade, né? E muita reverência, né? Porque nós sabemos que nós devemos estar diante do Senhor com temor e tremor, né? Nós levamos muito a sério a palavra de Deus, amém? Essa igreja formada de judeus e gentios é a noiva do Cordeiro, né? Jesus vem buscar essa noiva. Muito em breve Jesus voltará, né? Muito em breve se ouvirá o grito: eis o noivo, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a vinha de Deus, o rebanho de Cristo, é o edifício feito não por mãos humanas, o santuário do Espírito, onde o Espírito Santo habita, onde Deus habita. Nós somos templo do Espírito Santo, amém, queridos? Essa igreja, ela é sal da terra, é luz do mundo. Seu chamado é para andar com Deus e para glorificar o nome do Senhor. Não para escândalo, né? Mas para a glória do nome do Senhor. Através de uma vida de obediência, de fidelidade, a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Num mundo de cegueira espiritual, ela é embaixadora da reconciliação, num mundo marcado de segregação e ódio. A sua mensagem é uma mensagem de arrependimento. Num mundo mergulhado no caudal do pecado, sua voz brada com senso de urgência no mundo que dorme o sono da morte. Amém, queridos? Então, essa é a igreja, né? A igreja
triunfante, né? A igreja que espera a volta de Jesus, que aguarda, né, a volta do Filho de Deus, né? É a igreja que, né, a igreja que espera, né, todos os dias, né, no retorno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado. Tenham todos um dia abençoado. Shalom, a paz do Senhor para todos, né? Vamos estar apenas orando por você e pela sua família nesse momento. Pai, nós oramos no nome de Jesus, Senhor, por cada um que está conosco nesta manhã, neste dia, cada família, Senhor. Estende as tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece os corações. O Senhor conhece a tristeza dos corações. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que traz alegria, a paz, meu Deus, sobre cada coração. E neste dia, Pai, nós suplicamos ao Teu Espírito Santo, Senhor, usa, Pai, de misericórdia sobre cada um, meu Deus, estende as Tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de desejar a todos neste dia, né, um dia abençoado no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.